Ok, estamos começando mais um estudo bíblico, né? O nosso panorama no Antigo Testamento. E estamos já caminhando um bom tempo estudando o Velho Testamento numa perspectiva mais panorâmica, procurando entender a mensagem principal nas diversas passagens do Antigo Testamento. E nós estamos agora hoje encerrando o primeiro livro de Reis e vamos seguir com o nosso estudo. Então, vamos ter um momento de oração, né? Vamos pedir que Deus esteja nos conduzindo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por Tua palavra e pedimos a Deus a Tua bênção neste estudo, que de fato o Senhor fale o nosso coração, que nós possamos aprender lições preciosas, porque nós sabemos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vem nos conduzir, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, tem sido uma experiência tão interessante, não é? Durante esse período, uma parte significativa desse momento de pandemia. Ainda assim, nós temos essa ferramenta, não é? A tecnologia que nos ajuda, não é? A estarmos juntos, né? Ainda que distantes. E especialmente, não é? Dedicando esse tempo no estudo da Palavra de Deus. E como a gente vem já caminhando juntos, né, para mim a questão mais importante é lembrar disso, né, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então aquilo que está nas Escrituras não está ali simplesmente por uma questão de um registro histórico, mas está ali porque foi o propósito de Deus, é o propósito de Deus que nós possamos aprender lições preciosas, não é, através da sua palavra. Graça e paz. Fabrício, nós estamos então agora iniciando esse momento de estudo. Eu queria pedir que você realmente pudesse ter a sua Bíblia aí na sua mão e pudesse acompanhar o texto enquanto nós vamos estudando. Ok? Então, gente, nós vamos seguir. No nosso encontro passado, a gente compartilhou sobre o profeta Elias e ainda não terminamos, né? Existe um pedacinho final ainda da vida do profeta Elias e hoje nós vamos dedicar a nossa atenção à parte final do primeiro livro dos reis e basicamente sobre a história de Acabe. E nós temos muitas lições para aprender da vida de Acabe, não porque ele foi um bom rei, mas porque a partir dos seus erros, a partir dos seus pecados, nós temos advertências muito significativas, né, para cada um de nós. Né? E também nós temos, ainda que brevemente, uma menção, né, ao rei Josafá de Judá, que foi um bom rei. Existe uma coisa interessante em relação ao nosso estudo, né, porque ao invés de nós fazermos uma espécie de harmonia do estudo dos reis, a gente poderia ter pego, por exemplo, o livro dos reis, o livro de crônicas e colocar dentro de uma cronologia. O que nós vamos fazer, Deus permitindo, é que depois nós vamos repassar a história dos reis na perspectiva do livro de crônicas. É lógico que tem muitas coisas que estão em comum e, portanto, a gente vai resumir, e tem outras coisas que são distintivas dos livros de crônicas. Então, eu creio que vai ser uma experiência interessante, né? Depois de concluirmos o segundo livro dos reis, voltarmos ao início da história dos reis. Então, eu creio que vai ser algo especial. Pessoal, então, nós vimos, né, na história de Elias a importância desse profeta, a maneira como Deus usou o profeta Elias num momento muito crítico no reino do norte de Israel. Deus levantou esse profeta numa época de grande apostasia, quando os profetas de Deus estavam sendo violentamente perseguidos, muitos deles estavam sendo executados por causa da sua lealdade ao Senhor. No reino do norte havia se estabelecido, por causa de Acabe, da sua esposa Jezabel, se estabeleceu um reinado de terrível idolatria. E o que nós sabemos, né, que Acabe e Jezabel foram um dos reis mais idólatras que houve na história de Israel. E nós temos aí a presença da mulher Jezabel, e ela depois se tornou símbolo da maldade, porque poucas mulheres conseguiram destilar tanta maldade, tanta crueldade, tanta idolatria como Jezabel. Então, é dentro desse contexto que o profeta Elias ele desafia o povo a se voltar para o Senhor.
porque o profeta Elias estava vendo o povo dizendo: nós vamos servir o Senhor, nós vamos servir a Baal, e aquele momento crítico, né, quando Elias chama, né, todo mundo lá para o Monte Carmelo, e lá Deus o usa, né, para fazer descer fogo do céu sobre o sacrifício, mostrando que o Deus de Israel é o Deus vivo. E a gente esperaria então, né, que a partir de um momento tão dramático assim tudo se resolveria, mas não é o que aconteceu. E está aí uma questão muito importante para nós. O coração das pessoas é naturalmente inclinado para o pecado, para a idolatria. A gente vai para o início da história do povo de Israel e nós vemos, né, que eles estavam presenciando todos os dias os milagres do Senhor e ainda assim se rebelaram contra Deus, ainda assim murmuraram, ainda assim se deixaram levar pela idolatria. Se existe algo que a história de Israel mostra, é que o coração do homem, o coração do ser humano realmente é pecaminoso e tende para a iniquidade, para o pecado, para a idolatria. É isso que nós observamos. Tanto é que, depois de tudo, a gente vê um momento muito difícil, né? Depois de uma vitória tão grandiosa, e a gente vê, não é, que não houve aquilo que se esperava de uma total renovação no reino do norte. E depois disso, né, nós vemos Elias já anunciando que ele está para terminar o seu ministério, e por isso ele chama Eliseu para perto e faz dele um discípulo, não é? E o seu sucessor. Daí ficou aquela imagem, né, da capa de Elias, né, sobre os ombros de Eliseu. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão. Agora, no capítulo 20, o que nós temos é uma história do conflito entre o reino de Israel e o reino da Síria, não a Síria, né, que vai se tornar um império mundial, mas Síria, cuja capital Damasco. Interessante, né? Até hoje nós podemos dizer que a Síria é uma das nações mais antigas da história, porque até hoje ela está ali, né? Síria, e a capital é Damasco. Então, os sírios, eles estavam ali, não é, na parte norte do reino. Então nós temos aqui o reinado na região de Samaria. Um pouquinho mais acima você vai ver o domínio dos sírios. E nós temos aqui a história de Ben-Hadad. Ben-Hadad significa, na verdade, filho de Hadad. E ele juntou o seu exército e foi contra o rei Acabe. Então você pode ver aí na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 20, e quando o rei Ben-Hadad manda uma mensagem para Acabe, a mensagem é basicamente o seguinte: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Na verdade, o poderio da Síria era tão grande que Acabe reconhecia que ele não tinha condições. O que nós estamos falando aí é de um exército de mais de 100 mil pessoas, em relação a um exército muito mais limitado. Na verdade, a comparação é de que você tem um exército a perder de vista e você tem alguns 2 rebanhos de ovelhas, 2 rebanhos de cabras ali, para mostrar o contraste que havia nesse momento. O reino de Acabe estava muito debilitado. E é por isso que Acabe disse: não tenho o que fazer, eu aceito, não é? Então ele já estava se entregando, e ele estava dizendo: você pode vir, não é? Mas o rei chamou, né, os anciãos de Israel, não é? E a gente nota desde esse momento assim a fragilidade da liderança de Acabe. Era um homem realmente bastante fraco. Ele não estava pronto para assumir a liderança, ele não estava pronto para mobilizar Israel para uma guerra, ele não estava pronto para negociar. Ainda assim ele chamou os anciãos, não é? E ele disse: notai e vede que como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Eles diziam: eu não rejeitei, não tem muito o que fazer, não é? E todos os anciãos e todo o povo disseram: não lhes des ouvido, nem o consintas. É lógico, era uma nação inteira que estava prestes a se tornar escrava da Síria. E por isso que nós temos aqui no versículo 9: pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo que primeiro demandaste o teu servo farei,
porém isso agora não posso consentir. E o rei estava dizendo, então, né, por causa do posicionamento do povo e dos líderes, dos anciãos, né, de que ele não iria aceitar. Mas você pode imaginar o medo, o pavor em relação a isso, né, porque a ideia era basicamente o seguinte, que Ben-Hadad viria ali para destruir todo mundo. E Ben-Hadad então mandou enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu vou arrasar tudo. E ele estava invocando os deuses. E aqui está a questão. É que o que nós vemos agora é o conflito entre, nós não podemos dizer o conflito, mas o fato de que Ben-Hadad com seus deuses estava desafiando o Deus de Israel. E é por isso que nós temos aqui a palavra do rei, e aqui sim uma palavra boa do rei, diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Em outras palavras, porque quando o rei está colocando a sua armadura e tudo mais pronto para a batalha, pode se gabar de muitas coisas, mas é depois que a batalha é vencida e está voltando vitorioso, então sim, depois que tira a armadura e tudo mais, a partir daí pode se gloriar. Não é? Então, na verdade, o rei estava dizendo, Ben-Hadad, você está dizendo que você vai derrotar, mas só diga isso depois da sua vitória. Né? E aqui está muitas vezes a arrogância das pessoas. Né? A arrogância diz que eu vou fazer, eu vou conseguir e tudo mais. Não é? E o fato é que só depois que a realidade é concretizada que as pessoas podem proclamar a vitória. E aqui nós temos essas palavras, né, do rei de Israel, de Acabe. E esse é um provérbio para nós também. Né? Não se orgulhe das suas palavras, das suas intenções, dos seus projetos. Né? Eles podem ser bons, eles podem ser interessantes, né? Mas o que vale realmente é a concretização, é a realização daquilo que você acredita, né? Que Deus quer que você faça. Né? Então, depois de tudo, nós podemos ter ótimas ideias, mas quantas delas se tornam realidade? Quantas delas, depois de tudo, nós podemos dizer foi Deus realmente realizou, concretizou, isso é verdadeiro. E a gente vê esse caso aqui nas palavras de Acabe. Quando Ben-Hadad ouviu essa resposta, não é? Eles estavam bebendo e festejando, eles estavam dizendo, gente, um povo tão pequeno assim, o que a gente vai fazer? Aliás, o que eles vão fazer? Eles estão derrotados já, não tem como eles vencerem a gente, não é? Mas disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Verso 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. E aqui você percebe, né, que nas narrativas bíblicas o herói é o Senhor, é Ele que faz, muitas vezes a despeito das circunstâncias, muitas vezes em situações extremamente improváveis, né? Como nós temos aqui este caso, na época de Davi estava diante do gigante Golias, era totalmente improvável que ele pudesse vencer, e agora Deus está dizendo que Ben-Hadad, ele vai ser derrotado, mas por quê? Porque ele afrontou o Deus de Israel, porque ele estava querendo dar glória aos deuses. E é por isso que Deus disse, eles vão ser derrotados. Então, e a partir daqui, Haddad pergunta, sim, eles vão ser derrotados. Por quem? É como o rei estivesse dizendo, cadê as pessoas? Porque você está dizendo que essa multidão vai ser derrotada? Como assim? E a gente vê, Acabe aqui muito mais pragmático, né? Ele diz, ok, o Senhor vai dar vitória e tudo mais, mas como? Diga aí, olha só para as pessoas, nós temos poucas pessoas, nós não temos condições de vencer essa grande multidão. E ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Eu achei isso muito interessante, né? Porque, na verdade, uma maneira de motivar e mover as pessoas, né, para o conflito é que os líderes estejam dando exemplo, estejam mostrando que eles estão prontos. Né? E especialmente o rei que precisava tomar a iniciativa. Ao que parece, Acabe estava dizendo assim, deixa eu ficar escondido aqui e o pessoal vai lá para a guerra. Né? E o profeta disse, falando em nome de Deus, disse, é você que vai. Né?
E eu creio que aqui nós também temos uma lição preciosa para nós, não é? Que às vezes a gente diz, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém vai fazer e tudo mais, não é? Mas parece que essa é a palavra de Deus também para nós, é você mesmo. Não é? Às vezes a gente fica pensando, né? Quando é que alguém vai fazer alguma coisa? É você mesmo que Deus quer usar, com todas as limitações, porque depois de tudo, não é a nossa capacidade, não é a quantidade dos exércitos, né, por assim dizer, que nós temos, mas é o Senhor que opera com muito ou com pouco, muitas vezes com pouco, para glorificar o seu nome. Então, essa é a palavra do profeta, né? É você mesmo. Então, eu creio que isso precisa ficar em nosso coração, né, para lembrar que nós precisamos enfrentar a nossa responsabilidade, não é? E ao mesmo tempo essa questão da mobilização dos líderes, daqueles que representam o povo, não é? E aqui então nós temos, ele chegou a contar os chefes das províncias, e eram 232. Agora me pergunta, o que 232 podem fazer por um exército de dezenas de milhares de soldados? E ele contou o número do povo, né? Sabe quantos soldados havia para enfrentar toda aquela grande multidão? 7.000 homens. Agora preste bem atenção, porque diante dessa realidade, como é que Deus poderia dar a vitória se fosse com base nesses números? Porque nem haveria como. É por isso que a imagem que a gente pode fazer é um grupinho aqui, não é? Rodeado de uma multidão dos inimigos, todos armados e prontos para destruir o pequeno exército de Israel. Era esse o momento crítico que eles estavam vivendo, né? Então, você tinha aí 232 líderes e o povo todo 7.000. Para uma multidão de dezenas e dezenas de milhares de soldados, isso não era nada. E saíram ao meio-dia, né? Ben-Hadad, porém, estava bebendo, embriagando-se. E aqui está a questão de Ben-Hadad. Isso daí não é nada, a gente acaba, vamos festejar, vamos beber, não tem nenhum problema, não é? Eles já estão derrotados, não é? E daí alguns observadores disseram, olha, saíram alguns homens de Israel. Você pode imaginar, são alguns homens de Israel, não é? E o rei disse, olha, se eles vierem tratar de paz, então tragam eles vivos, né? E se eles vierem para lutar, também deixem eles vivos. Assim, sabe, uma condescendência, né, de Ben-Hadad, né, dizendo assim, gente, que coisa, eles estão vindo para nós, não é? E isso até tem um sentido de humor aqui, né, no sentido assim de que Ben-Hadad é esse rei arrogante, não é, que ele está dizendo, gente, como é que esse pessoal é capaz, não é, de acreditar que podem nos vencer? E eles saíram então da cidade, os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. E o fato é que o que aconteceu? Esse pequeno número, ao que parece o seguinte, não foi todo o exército mobilizado porque o rei achava que não precisava. Então, era como se fossem colunas e os líderes e esses soldados de Israel, eles foram avançando e foram matando. E é o que Ben-Hadad não esperava. Eles feriram cada um homem que se lhe opunha. Os sírios surgiram, Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então veja bem, essa foi uma vitória que Deus deu. Não é uma coisa que poderia ser conquistado por aquilo que Acabe tinha. E novamente eu creio que nós temos aqui uma lição preciosa para nós. Depois de tudo é Deus quem faz. E às vezes a gente fica pensando, né, sobre o que a gente tem, o que a gente pode, o que a gente consegue, mas depois de tudo, quando nós sabemos que é Deus quem faz, que Ele é capaz de mobilizar situações, circunstâncias que a gente não imagina para glorificar o seu nome, então a gente vê, né, a realidade da intervenção de Deus, como a gente vê essa grande derrota, né, que o rei Ben-Hadad da Síria sofreu nas mãos de um pequeno exército, o exército de Acabe.
Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, ser forte, considere e vê o que has de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Veja, o profeta está dizendo: olha, Deus deu a vitória para vocês, mas espere 1 ano, porque ele vai voltar. Não é? E interessante, né? Porque depois de tudo, o pessoal da Síria precisava explicar essa derrota. Como assim? Como é que nós somos derrotados? Não é? E a explicação que eles disseram é que os deuses de Israel, eles não tinham entendimento do Deus vivo, né? Os deuses de Israel são os deuses dos montes. E é por isso que eles nos derrotaram, porque a gente não está acostumado com essa guerra nas montanhas, subindo e descendo, se escondendo e tudo mais, como aconteceu. Mas nós estamos acostumados com a guerra na planície. Então, da próxima vez, nós vamos para a planície e aí nós vamos derrotar o exército de Acabe. Não é? Pelejaremos contra ele em planície e por certo seremos mais fortes do que eles. Faz depois isso, tira os reis, cada um do seu lugar, substitui por capitães. Não é? E até ele está fazendo algo aqui estratégico, né? Porque agora ele precisava colocar militares realmente. O que dá a entender, não é, de que, até está bem mencionado, que esses 32 reis, não é, que o ajudavam, eles não tinham experiência no campo de batalha, ou eles não tinham o conhecimento que os soldados deveriam ter. Então agora o rei está agindo de forma estratégica. Né? Ok. Então, a partir daqui, nós temos Ben-Hadad, né, se organizando e tudo mais, organizando o exército. Depois de 1 ano, então Ben-Hadad passou em revista os sírios, subiu a Feca para pelejar contra Israel. E também os filhos de Israel se passou a revista, e eles foram providos de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles. Veja bem, observe só a narrativa aqui. Como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Como é que você vai enfrentar uma batalha desse tipo? Entende? Então você vê aquela multidão que a perder de vista, e o exército de Israel, de Acabe, parecia 2 rebanhos de cabras. Qual era a probabilidade de Israel vencer? Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é o Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Isso aqui é fantástico. Na verdade, Deus está dizendo assim, a explicação que vocês deram é que a vitória foi porque era na montanha, porque Deus deu a vitória na montanha, não é? Mas na planície não tem jeito. E Deus está dizendo, também na planície, porque depois de tudo é Deus quem faz. Não é por causa das estratégias, de circunstâncias, é Deus quem faz. Não é? E 7 dias estiveram acampados de frente um dos outros. Você pode imaginar aquele pequeno exército de Israel, aquela multidão da Síria. E aqui nós temos algo, gente, que eu estava até vendo alguns comentários, diz assim: ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Agora, gente, veja bem, alguns autores até dizem assim, 100.000 é muito, é muito. E eles dizem, deve ter havido algum erro, algum exagero, porque 100.000 da infantaria é muito, eles não teriam condições. Mas aí que está a questão, porque é Deus quem disse que iria fazer. Isso nos faz lembrar, né, que quando lá na frente, né, os exércitos de Senaqueribe cercaram Jerusalém, aparentemente tudo estava perdido, mas Deus enviou um anjo e 185.000 soldados foram mortos. Por isso que o que nós podemos dizer é que, na verdade, Deus desceu sobre aquela planície e manifestou o seu poder de uma forma devastadora contra os inimigos para manifestar a sua glória. Foi isso que aconteceu. Não é? E é por isso que a gente vê um registro desses, né? Aí os restantes fugiram para a Feca, entraram na cidade, e caiu o muro da cidade sobre eles, estavam se protegendo. E caiu o muro. Como é que o muro caiu? Da mesma forma como o muro de Jerusalém caiu. Isso é Deus colocando a sua mão e movendo aqueles muros para que matassem o pessoal que estava se escondendo ali por trás da muralha. E era muita gente, 27.000 soldados. Né? Ben-Hadad saiu fugindo apavorado
E é interessante que a história diz, né, que ele que arrogava ser o grande rei e tudo mais, ele ficou se escondendo de câmara em câmara, né, temendo, né, por sua própria vida. E então disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e corda e roda a cabeça e saímos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. E aqui está uma questão, né? Porque eles se cingiram e tudo mais. Diz o teu servo Ben-Hadad: poupe-me a vida, diz Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Gente, aqui está uma questão seríssima. Deus havia dado a vitória para Acabe de uma forma totalmente improvável. Foi Deus que derrotou aquele grande exército. E Acabe, ao invés de exercer a justiça, ele disse: Ben-Hadad é meu irmão. Não sei se você percebe que aqui parece ser uma coisa boa, mas não é. Inclusive Ben-Hadad disse: olha, a cidade que o meu pai tomou do teu pai, eu vou devolver para você. Não é? E aqui diz: fez aliança com ele e o despediu. Veja bem, Acabe disse: pode ir embora. Um dos discípulos do profeta disse ao seu companheiro por ordem do Senhor. Tem uma coisa interessante aqui, né? Nós temos aqui dois discípulos de profetas, não é? E um disse para o outro: me dê um murro. E esse homem disse: não. E por causa disso, Deus disse que esse rapaz, né, que não aceitou dar o murro, ele seria morto por um leão. Isso é uma coisa estranha nessa história aqui, mas foi o que aconteceu. Agora, por quê? Observe bem. Foi por ordem do Senhor. Veja aí capítulo 20, verso 35. Deus disse: você tem que me esmurrar. Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que te apartando de mim, um leão te matará. E aqui nós vemos, isso fica bem claro na história de Israel, que Deus leva a sério a obediência, até mesmo naquelas coisas que a gente não consegue entender. E o fato é que a questão não era só o fato de ele não dar o murro, mas é porque ele estava desobedecendo a Deus. Aí o outro, foi pedido ao outro, e o outro sim, não é? Acho que já estava receoso, né? Encontrando outro profeta, disse: esmurra-me. E ele esmurrou e feriu, ele realmente machucou, não é? E o profeta, então, ele se pôs no caminho do rei, né? E ele estava disfarçado com a venda nos olhos, né? Para que não pudesse ver a ferida, não é? E quando o rei passou, ele gritou: aí veja bem a história que o profeta conta para o rei. Isso é um pouquinho parecido com aquela questão de Davi, né? Quando o profeta Natan contou aquela história da ovelha, né? Que foi levada e tudo mais. Teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-me um companheiro me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderei pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Então a história que o profeta disse: olha, eu recebi a responsabilidade de cuidar deste homem. E o fato é que eu estava muito distraído e eu deixei. E o fato é que agora ou eu morro ou eu vou ter que pagar 1 talento de prata, que era muito dinheiro. Não é? E o rei, né, na posição do juiz, disse: você já disse a sua sentença. É isso que tem que acontecer com você, porque você não vigiou. Porque você tinha uma pessoa perto de você que era da sua responsabilidade. E você simplesmente deixou a pessoa ir. Você percebe onde vai a história? O fato é que, verso 41. Então lhe apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Acabe tinha um problema sério com os profetas. Lógico, Jezabel tinha mandado matar um número imenso de profetas. E aqui está esse profeta que depois ele estava disfarçado, ele se mostra e disse-lhe: assim diz o Senhor. Olha, quando isso é dito para um rei, isso é uma questão muito séria. Assim diz o Senhor: porquanto soltaste a mão do homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Essa foi a palavra do Senhor. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Agora você percebe, ele estava dizendo assim: mas por que Deus está sendo tão severo comigo? Ele ficou indignado com essa mensagem do profeta, não é? Inclusive Acabe, a ideia é essa aqui: eu não gosto dos profetas, eles só falam coisas ruins a meu respeito.
E aí no capítulo 21 nós temos uma história interessante que eu preciso aqui resumir. Não é? Basicamente nós temos esse Nabote, né, que tinha uma propriedade perto do palácio do rei, não é? E o rei diz: eu quero isso para mim. E Nabote, que era uma pessoa temente ao Senhor, disse: guarde-me o Senhor que eu dê a herança dos meus pais. O rei estava pronto para estava até pronto para pagar aquilo ali, não é? Mas Nabote disse: eu não posso, isso é herança dos meus pais. E Nabote, ele diz: guarde-me o Senhor, porque ele temia o Senhor, que ele não podia se desfazer de uma propriedade que era uma propriedade de herança. E isso fez com que Acabe ficasse chateado. Aqui, sabe, parece aquela criança, né, que não, quando não consegue alguma coisa vai para um canto e se fecha, né, e fica ali choramingando e tudo mais. E foi exatamente isso que Acabe fez. E Jezabel vai e diz: por que você está assim? Não é? É porque eu quero a terra de Acabe e ele não me dá. E Jezabel disse: olha, rei, isso não é um comportamento de um rei, pois espere que você vai ter a sua vinha. E o que acontece? Jezabel, essa mulher, organiza tudo. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com sinete, com a marca, né, o selo, e enviou os anciãos e nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Agora observe bem, Nabote era um homem piedoso, era um homem sério, mas o que Jezabel fez? Ela diz: apregoe um jejum e chame Nabote. Percebe que a linguagem toda é religiosa. Jezabel, ela era uma mulher ímpia, idólatra e tudo mais, mas disse: saiam por todos os lugares, mandem essas cartas com o selo do rei, não é? Convocando as pessoas para o jejum. Não é? E aí, depois disso, a instrução é: faça sentar diante dele 2 homens malignos, e que esses 2 deem um falso testemunho de que Nabote blasfemou contra o Senhor. Na verdade, era Acabe e Jezabel que estavam blasfemando contra o Senhor. Mas agora Nabote vai ser acusado de algo que ele não fez. Depois disso, que ele seja apedrejado, que ele morra. E foi assim que aconteceu. Os homens da cidade ouviram, né, aquilo que estava escrito e apregoaram o jejum e trouxeram Nabote. Você pode imaginar a cena na cidade. Nabote está ali e aí 2 homens aparecem e dizem: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Isso foi uma acusação falsa, mas o fato é que por causa disso Nabote foi apedrejado e Acabe tomou posse da vinha. Você pode ver o nível de maldade, né, de Acabe e Jezabel. Acabe tinha tudo. Ele não precisava dessa vinha, mas ele aceitou toda essa encenação para matar um homem inocente. Isso mostra o caráter de Acabe. E isso mostra a malignidade de Jezabel. E você pode imaginar, não é, o que acontecia na consciência das pessoas, porque eles simplesmente não viam nada de errado em fazer coisas assim. Aqui nós temos algo assim: às vezes Deus pode permitir que pessoas ímpias cometam injustiça contra pessoas inocentes ou contra pessoas que temam o Senhor. É difícil a gente entender isso. Através da história do cristianismo, muitas pessoas tementes a Deus, que amavam o Senhor, foram injustiçados, condenados injustamente, torturados, levados à morte, à fogueira. Está aí algo que às vezes a gente não entende, né, dentro do propósito de Deus. E nós temos aqui o registro da morte de Nabote. Mas eu não sei se você percebe, isso é parecido com o próprio Senhor Jesus. Porque ele foi levado diante da multidão. E apareceram falsas testemunhas dizendo que ele tinha dito que o templo seria destruído, que ele iria acabar com a lei de Moisés. E por causa disso, Jesus foi condenado à morte, foi torturado, foi levado para a cruz e morreu uma morte injusta. Deus permitiu isso. Só que dentro desse propósito de Deus, aquilo que Jesus sofreu foi para trazer para nós salvação. Então é por isso que nós devemos tomar cuidado para não dar o julgamento final sobre uma situação, porque às vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo. O fato é que o sangue dos mártires, como disse alguém, é a sementeira da igreja. Pessoas que foram torturadas e mortas por causa de Jesus foram usadas por Deus para que as portas do Evangelho
para que a missão do Evangelho ela prosseguisse. Então, e além disso, nós sabemos que a pessoa que teme ao Senhor, ela vai estar na presença de Deus. E aqui talvez uma lição, talvez um nível um pouco mais pessoal. Se você sente que em algum momento foi injustiçado e mentiram contra você e disseram coisas que não correspondiam à realidade, as outras pessoas acreditaram e podem ter até apedrejado você, né, no sentido de acreditar na mentira que falsas testemunhas disseram. Se tudo isso aconteceu, confie no Senhor. Porque uma coisa é certa, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Realmente não é fácil. Você pode imaginar, né, no momento em que Nabote estava sendo apedrejado, dizer, o que foi que eu fiz? Não é? Mas existe esse nível de maldade no mundo. Existem pessoas com uma mente destruidora realmente. Mas o julgamento de Deus está chegando. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos confiar no julgamento de Deus. E o julgamento de Deus é perfeitamente justo. Agora, nós não devemos deixar, né, que mágoa, ressentimento estejam dentro do nosso coração. Pelo contrário, sabe? Perdoar e confiar na soberania de Deus, confiar que Ele está no controle da situação, mesmo diante de algo tão terrível como isso, nós devemos confiar no Senhor. E o fato é que por causa desse pecado e todos os outros, não é? Elias está aqui, Elias vai falar com Acabe. Deus disse para Elias, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote. Você pode imaginar, Acabe conseguiu aquilo que ele queria, a vinha de Nabote. E Deus disse para Elias, vai lá, ele está na vinha de Nabote. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, novamente, quando vem essa expressão, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança, dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E aqui está o decreto de Deus, o juízo de Deus contra o rei Acabe. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Veja bem, Nabote via Elias como seu inimigo, né? Lógico, não é? O Monte Carmelo e o sacrifício dos sacerdotes e todas essas coisas. E respondeu, achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Gente, aqui nós temos algo, não houve um rei como Acabe. Talvez a gente possa dizer lá na frente o rei Manassés. Mas aqui nós temos uma observação interessante, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. O que a gente pode observar é que Acabe era realmente um homem fraco, profundamente influenciável, era uma pessoa extremamente egoísta, e Jezabel era estrategista. Jezabel era a pessoa que ficava vendo o que podia fazer para atingir os seus objetivos, e essa mulher que o estava instigando. Bom, gente, aqui talvez nós tenhamos uma das grandes lições, né? A história mostra que pessoas que trouxeram grandes mudanças e tudo mais foram abençoadas com mulheres que apoiaram, encorajaram, mas ao mesmo tempo a história mostra que algumas das maiores tragédias aconteceram por causa da influência de mulheres. E aqui está, não tem nada a ver com a questão de inferioridade ou superioridade, mas o fato é de que Jezabel foi essa mulher que ficou instigando o seu esposo. E eu creio que aqui tem uma advertência muito grande, né? Especialmente para os homens, né? O cuidado, né, em relação às suas esposas, especialmente aquelas que não temem ao Senhor.
porque podem instigar a cometer pecado, instigar a desonestidade, instigar a desobedecer a Deus, a se afastar do Senhor. Todas as coisas podem acontecer. E nós devemos dizer, e o oposto também. Então, aqui está o cuidado. Jezabel levou Acabe a todo tipo de idolatria. E eu diria, né, que hoje esse é um dos grandes perigos, né, quando se perde de vista o reino de Deus, os valores do reino de Deus, e começa a se idolatrar aquilo que é material, a prosperidade financeira, posses e propriedades e coisas do tipo, porque depois de tudo aí está a tentação. E às vezes, então, há pessoas que vão instigar outros, não é, a fazerem coisas terríveis, não é, para atingir esses objetivos. Deus disse, não é, que iria julgar. Então, talvez a lição é a seguinte: tome cuidado com pessoas que querem dar conselho para você. Preste atenção se elas estão dando conselhos que vêm do Senhor, não é, ou vêm para afastar você da presença de Deus. E aqui está algo que ficou na história, não é, até hoje. E nesse caso específico, você pode imaginar, esse assassinato de Nabote foi uma das coisas mais terríveis que nós vemos registrado na história de Israel. Quando Acabe ouviu isso, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano saco, jejuou, dormia de pano sacos e andava cabisbaixo. E o que acontece, gente? Parece que ele se arrependeu numa certa medida, entende? Tanto é que depois disso, o Senhor mesmo disse: não viste que Acabe se humilha perante mim? E por causa disso, Deus disse: então tudo que eu disse não vai acontecer na vida dele, vai acontecer depois. Ele vai morrer assim como havia sido anunciado, mas depois a descendência de Acabe vai ser terrível. E o que a gente observa é que quando há humilhação e quebrantamento, arrependimento, Deus tem misericórdia. É aquilo que Deus prometeu através daquele texto, né, de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daí a importância da gente levar muito a sério, né? A importância do arrependimento, do quebrantamento sincero. Tudo indica que aqui Acabe esse rei maligno, mas teve um momento em que ele demonstrou arrependimento por tudo aquilo que ele tinha feito, né? E por causa disso, então, Deus disse que não iria trazer o juízo durante a vida dele, seria depois. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. E no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. E aqui está uma questão, gente, porque, veja, uma boa parte da história do Reino do Norte e o Reino do Sul foi uma história de guerra, de conflito. Mas no caso de Josafá, ele foi o rei que conseguiu manter as pazes com Acabe. E tanto é que havia uma parte da terra que havia sido conquistada pela Síria, e Josafá estava pronto para colaborar com Acabe para que a terra de Ramote de Gileade ela fosse reconquistada, não é? E então Josafá perguntou, aliás, Acabe perguntou: irás comigo à peleja, a Ramote de Gileade? E veja só a resposta de Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Você percebe que aqui havia um momento que até haveria uma possibilidade talvez de uma unificação, de uma unidade. Aqueles que estavam em guerra durante tanto tempo, agora os 2 reis estavam se entendendo, mas isso durou pouco. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Disse: olha, eu vou com você, mas nós precisamos ter certeza que Deus vai nos dar a vitória. Josafá, ele é muito parecido, né, com seu antigo ancestral, o rei Davi. Consulte primeiro o Senhor. E aí o que acontece? Havia pelo menos 400... o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens. Mas esses profetas aqui, eles eram profetas do palácio. E o que eles faziam? Eles simplesmente diziam aquilo que o rei queria ouvir. Então eles não estavam ali para falar a palavra do Senhor, não é? E o que eles disseram? Sobe, você vai guerrear, Deus vai te dar a vitória. E disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos?
E as palavras ele está dizendo assim, eu estou vendo todos esses aí, mas não estou vendo nenhum profeta do Senhor. Tem alguém por aqui que é profeta do Senhor, do Deus de Israel, para profetizar? E respondeu o rei Josafá, tem um aqui, não é? Há um ainda pelo qual você pode consultar o Senhor. Você percebe? Esses outros profetas não profetizavam mais pelo Senhor. Porém, eu o aborreço, eu odeio esse homem, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. O nome dele é Micaías, filho de Inlá. E Josafá disse, não fale assim. Então o rei chamou um oficial e trouxe depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa ira entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Não é? Todos os profetas profetizaram dizendo, sobe a Ramote de Gileade e tu o farás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Mas eles estavam falando aquilo que o rei queria ouvir. Então o mensageiro mandou chamar Micaías. E ele disse, olha, o mensageiro deu um conselho para Micaías. Micaías é o seguinte, todos os profetas estão dizendo que o rei deve ir para a guerra. Então o meu conselho é que você fale uma palavra boa para o rei também. Em outras palavras, o mensageiro estava dizendo, não diga nada do Senhor, só diga o que o rei precisa ouvir. Todos predizem coisas boas, então você deve fazer isso. Isso nos faz pensar, né, que a gente já precisa caminhar para a conclusão, isso nos faz pensar, né, que muitas vezes, né, há profetas, entre aspas, que só querem falar coisas boas, só querem falar aquilo que agrada, só querem falar de vitória, de sucesso e que vai dar tudo certo. E o fato é que às vezes a palavra do Senhor é uma palavra de juízo e de chamado ao arrependimento e mudança de vida. E no geral esses profetas não são bem-quistos. E aqui nós vemos uma questão tão séria, não é? Por isso eu creio que nós precisamos discernir, né? Quando você ouve alguém só falando coisas boas, não chama a mudança de vida, não chama o arrependimento, não chama a uma verdadeira fé, não fala a respeito do juízo de Deus, da realidade da eternidade, nós podemos dizer que essa pessoa é um falso profeta. Porque aquele que fala a palavra do Senhor, fala a palavra do Senhor, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas iam sentir coceira nos ouvidos, né? Dando ouvido à voz desses profetas, dessas pessoas que falam só o que lhes agrada, vão sentir coceira nos ouvidos, vão atrás desses mestres. Nós devemos tomar muito cuidado com falsos profetas. É interessante, né, que Micaías, ele disse, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Ele diz, eu vou dizer a palavra de Deus, não é? Quando chegou lá, Micaías, sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas tudo indica que Micaías disse isso de uma forma de zombaria. Porque, veja bem, é como se Micaías dissesse, sobe, triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse, quantas vezes conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. O próprio rei sabia, né, que Micaías aí estava de alguma forma zombando, né, da situação toda, não é? E então Micaías disse, vi todo Israel disperso pelos montes, e como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. E aí Acabe disse, não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? E aqui nós temos algo interessante. É que Deus deu ordem a espíritos mentirosos para enganar Acabe. Então o que nós temos aqui? Nós podemos dizer que Deus é o Senhor de tudo, como quando quando Satanás compareceu na presença de Deus, né, e falou sobre Jó, e Deus deu permissão ao diabo para atingir a vida de Jó. Deus deu permissão para espíritos malignos enganarem então essas pessoas todas estavam falando movidas por espíritos mentirosos. A Bíblia diz de que muitas pessoas são enganadas por ensinos de demônios.
E nós precisamos ter discernimento em relação a isso. Mas nesse caso específico aqui, esse engano vinha do Senhor. Veja bem, Deus não engana ninguém, mas Deus dá permissão como juízo, não é, por causa do pecado, da idolatria. Não é? E o texto diz que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Entenda, Deus não mente, Deus não engana, mas ao mesmo tempo existem espíritos malignos que estão aí prontos para enganar, e Deus pode dizer, você pode enganar. E a partir daí, o que nós vemos, né, é que o próprio Zedequias, né, ele reclamou, né, Deus tirou o espírito de mim, porque ele se considerava um profeta, mas na verdade era um falso profeta. E o fato é que Micaías disse, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em cama para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías, devolveu a mão, e disse que ele seja preso, e que ele fique a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaías disse, se voltarem em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais, ouvi isso, vós todos os povos. Aqui está a autoridade do profeta. Porque Acabe estava dizendo, eu vou voltar. O fato é que o Josafá e Acabe foram para a guerra. É interessante, né, que Acabe era muito sutil, perspicaz. Na verdade, ele disse, é o seguinte, eu não vou vestir as vestes reais. E disse Josafá, você veste, eu não. E eu vou para a guerra como se as pessoas não soubessem. E o rei estava pensando assim, eu vou para a guerra, mas as pessoas não vão saber que sou eu, né? E tanto é que quando o inimigo se levantou, viu Josafá com suas vestes reais e foi atrás dele. Só que Josafá gritou, né, dizendo, não sou eu não sou Acabe, né? E o povo então foi embora, né, porque a ordem era de matar o rei Acabe. Né? E o fato é que no meio da guerra, algum soldado, ele simplesmente lançou uma flecha, e aqui diz, atirando ao acaso. Isso chama atenção, por quê? Ele atirou ao acaso, e o que aconteceu? Essa flecha caiu exatamente na abertura que havia na armadura de Acabe, e atingiu ele, e no final do dia Acabe morreu. E aí você percebe que para Deus não há acaso. Até uma flecha atirada ao acaso vai cumprir o propósito de Deus. Não há como fugir. E o fato é que Acabe morreu. Não é interessante isso? Depois disso, na carruagem, né, onde ele estava, depois foi levada de volta para Samaria, e ela foi lavada na beira do açude ali, e os cães foram lá e foram lamber aquele sangue, como Deus havia dito que iria acontecer. Acasias reinou no lugar de Acabe. E finalmente, nós temos aqui só uma menção, né, se Deus quiser, mais na frente nós vamos falar mais sobre Josafá. Do outro lado, lá na Judéia, Josafá era um bom rei. E ele reinou durante 25 anos, e ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, fez o que era reto perante o Senhor, mas ainda não retiraram os altares de adoração a ídolos que havia nas montanhas. Josafá viveu em paz com o rei de Israel, e tudo isso foi registrado no livro da história dos reis. Não é? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais. Na verdade, Josafá estava purificando a Judéia, né, de toda aquela estrutura de idolatria, né, que havia. E prostitutos cultuais eram basicamente homens, não é, que se dedicavam a todo tipo de prostituição e perversão em nome da adoração aos deuses. Não é? E Josafá então executou justiça em relação a essas pessoas. E finalmente o livro termina com o filho de Acabe, Acasias. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Nós temos aqui dois reis, Acabe e Josafá. Acabe era um rei ímpio, e a morte dele foi terrível. E nós temos o rei Josafá, que se tornou um exemplo e um referencial. E até hoje nós estamos vendo aqui, Acabe foi um rei que temia o Senhor. Depois de tudo, né, o que nós precisamos lembrar é isso. Nossas decisões, nossas escolhas, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, tudo isso vai definir o legado que nós vamos deixar, o passado que vai ficar. E infelizmente Acabe deixou uma história muito triste.
nós aprendemos com ele o que nós não devemos fazer. E nós aprendemos com Josafá aquilo que nós devemos fazer. Essa história mostra como o pecado é algo trágico, como a idolatria é destruidora, como a maldade ela pode chegar a níveis tão absurdos como aconteceu na morte de Nabote. Mas ao mesmo tempo, Deus não se deixa ficar sem testemunho, mas tem seus profetas que zelam pelo Senhor e dizem a palavra de Deus. E eu creio que hoje em dia nós precisamos também, né, diante de Deus, dizer: Senhor, eu também quero ser fiel à Tua palavra. E que Deus nos permita seguir o bom exemplo de Josafá e estar toda de Acabe. Tempos, né? Se Deus quiser, nós na semana que vem retornamos, iniciando o 2º livro de Reis. Deus abençoe a todos. Até um próximo momento para estarmos juntos. Até mais.